Boa tarde, boa tarde. Com a graça de Deus, vamos continuar o nosso estudo, a nossa leitura, basicamente, alguns comentários sobre o livro de Apocalipse, tentando permitir que a palavra de Deus fale conosco e também através de nós. Está na vez da igreja chamada Pérgamo. Dessa palavra vem o pergaminho, material que era utilizado para a escrita na antiguidade. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Paramos aqui. Deus nos conhece profundamente. O Senhor Jesus, que nos céus intercede por nós, expressa isso de maneira bastante clara. A expressão, aquele que tem a espada de 2 gumes afiadas, tem uma relação também ao que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nele não há mentira, ele não precisa de rodeios ou voltas para falar com o povo dele. Ele não só nos conhece, mas como conhece a realidade em que estamos inseridos. Ele conhece a sua casa, a sua família, o bairro onde você mora, a cidade em que você mora, o país, a nação, o povo que você integra. E essa cidade aqui de Pérgamo era uma espécie de centro do culto ao imperador e também de cultos idólatras. E pelo que consta, Antipas foi um mártir naquela cidade. Dizem, não há um relato oficial, mas a tradição diz que ele foi condenado à morte por pregar publicamente a Jesus Cristo e condenado a ser morto no azeite, no óleo, cozido no óleo, fervendo. Uma morte terrível, se bem que toda morte é terrível, mas nesse caso uma morte que serviu de testemunho, um testemunho, porque ele não renunciou à sua fé, não renunciou ao seu Deus. Então ele é um mártir, sofreu martírio pelo testemunho, pelo bom testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse texto declara que o Senhor Deus sabe muito bem as dificuldades que nós enfrentamos no ambiente em que vivemos, no trabalho, na família, a realidade espiritual do ambiente que nos envolve. E às vezes, e muitas vezes, é uma realidade bastante opressiva, muito opressiva. Então o Senhor Jesus começa essa carta a essa igreja dizendo: conheço bem onde você vive, onde Satanás reina, porque fala onde está o trono. O trono é simbolismo do poder, mais especificamente é do culto oficial ao imperador de Roma, um homem que pretendia ser Deus e exigia adoração como se fosse um Deus. Os cristãos sofriam porque não aceitavam cultuar a ninguém mais, senão ao único e verdadeiro Pai. Começa com um elogio de uma igreja que, apesar de tudo que havia enfrentado, apesar de todo o obstáculo, de toda a opressão, e mesmo com um deles tendo sido condenado à morte, não recuou na sua fé. Não recuou no seu firme testemunho em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. É um elogio fantástico. Nessa vida nós passamos por situações angustiantes às vezes. E o que você precisa saber é: não tente negociar com Satanás. Não tente. Não é nunca uma boa ideia. Esse nunca será um bom caminho, ainda que ele te ofereça uma jornada mais breve, um atalho para alguma conquista,
uma ajuda para algo que você acredita que mereça, não aceite. Seja intransigente na sua fé em Jesus Cristo. Por quê? Aí segue Jesus dizendo: tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Fala, Marcos, você escolheu o Apocalipse, já começa com várias críticas. Pai, como seremos aperfeiçoados se não aceitarmos que temos falhas? Como poderemos nos equipar para a vitória sem estarmos devidamente equipados para a batalha? Como iremos para a batalha se não tivermos sido devidamente treinados para o combate? Então a palavra de Deus não esconde absolutamente nada. Não esconde as coisas boas, não esconde um caráter vibrante de uma igreja, dos seus ministros, dos seus pastores, mas também não esconde os fracassos, porque os pequenos fracassos podem levar a uma derrota total e absoluta. Diz o Senhor: porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Via de regra é isso, é dinheiro, é adultério. O Balaão, tido como profeta naquele período muito antigo, não como um profeta do Altíssimo Deus, mas mais como um tipo de agoureiro, alguém que supostamente, segundo as superstições e as práticas daquela época, seria capaz de invocar sobre outras pessoas ou outros povos ou sobre nações, alguém que com suas palavras, seus encantamentos, poderia lançar bênçãos ou maldições. Alguém que supostamente teria acesso e controle sobre o mundo espiritual. Então ele era um homem muito badalado na época, e um rei contratou os serviços desse homem para que ele amaldiçoasse o povo de Israel que caminhava pelo deserto. E a Bíblia declara que ele, mesmo tendo sido advertido a não ir, acabou indo. A ponto de ter uma história bizarra de que o animal que ele montava empacou no caminho, não quis seguir, ele começou a espancar o animal e o animal falou com ele, chamando a atenção dele, porque havia um anjo no caminho pronto para matá-lo. O animal tinha mais discernimento do que o profeta. Mas o fato é que Balaão acabou prosseguindo na sua jornada, foi levado até um lugar onde ele poderia ver o povo de Israel acampado, e ali ele tentou por várias vezes amaldiçoar aquele povo. E em todas as vezes o Senhor Deus interviu, e ele só foi capaz de pronunciar bênçãos. Ele só foi capaz de pronunciar a verdade. Por quê? Porque o povo escolhido, eleito, era um povo abençoado por Deus. Encantamento, maldição, praguejamento, seja lá o que for, era uma crendice, ainda é uma crendice hoje, e não tem poder nenhum. Então Deus humilha o rei e humilha o falso profeta. Mas o fato é que esse homem ele era movido por ganância. E ele é conhecido na Escritura por abusar de questões espirituais e morais, com o intuito única e exclusivamente de ganhar dinheiro. A motivação de Balaão é o dinheiro. Nós já falamos do dinheiro, ele não pode se tornar um Deus nas nossas vidas. O dinheiro existe para nos servir. O dinheiro é um acordo.
O dinheiro ele tem valor porque todos concordam que ele tem valor, mas um pedaço de papel, uma moeda, expressa um número, um valor, uma quantia, e por uma convenção nós respeitamos isso. Mas não custa. Ele não custa para ser produzido o valor que ele tem. Hoje tem notas de 100, 200 reais, ela não custa aquilo. Né? É um pedaço de papel que nós reconhecemos como muito valioso. Tanto que um dos sinais de loucura, no entender do povo, é quando a pessoa está rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora. Mas o dinheiro é mais uma convenção. Ele não é um Deus. Mas para Balaão o dinheiro era tudo. E ele não teve nenhum pudor em ensinar a Balaque como amaldiçoar o povo. Mas você falou que maldição não funciona. Maldição não funciona. Alguém te xingar, te ofender, te insultar, não vai mudar quem você é. O brasileiro é muito dado a xingamentos, né? A ofensas. Até brincando também, ele ofende, ele tenta diminuir o outro. Eu conheço pessoas que muito raramente usavam o nome das pessoas com quem falava. Sempre é um diminutivo ou um aumentativo, sempre uma brincadeirinha, sempre alguma coisa assim, né? É da personalidade, é do caráter da pessoa e é da nossa realidade social. Se o indivíduo puder te diminuir, ele vai te diminuir sim. Se ele puder te manipular, ele vai te manipular. Não precisa ficar preocupado não, porque nós vivemos nesse mundo, a ambientação é exatamente essa. Mas onde Balaão encontrou espaço para que o povo sofresse? No pacto, na aliança, no compromisso firmado entre Deus e o povo. E o povo deveria ser santo. Santidade ao Senhor é o que estava na tiara do sumo sacerdote, lá uma lâmina de ouro. O povo deveria ser santo. O povo deveria evitar as práticas dos outros povos. Deveria evitar as práticas de outras nações. Então Balaão ensinou o caminho. O único jeito desse povo ser amaldiçoado é ele agir voluntariamente contra a vontade do Deus deles. Você, só incorreremos em castigo, ou algo parecido como uma maldição, se voluntariamente nos colocarmos contra a vontade de Deus. Aqui a Bíblia ensina que no passado foi usado mulheres. Eu sei que hoje é complicado, até é um pouco tenso falar sobre isso, mas a figura feminina está muito relacionada ao pecado. Principalmente nesses tempos antigos, a cultura antiga retrata assim. Mas foi algo fato, foi algo que realmente aconteceu. Mulheres foram levadas ao acampamento, às proximidades do acampamento de Israel e seduziram os homens. E esses homens com essas mulheres participaram de tudo que se praticava naquela época que era abominável a Deus. Uma leitura do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, e lendo também a Números e Levítico, principalmente com as suas proibições, vai te dar uma ideia do que acontecia ali. E a Bíblia fala que a ira de Deus foi lançada sobre Israel. Então, Balaão, não tinha um Balaão especificamente aqui nessa igreja, mas já havia o introduzir de uma doutrina, homens, falsos mestres, já insinuando que não, em Cristo você está seguro, não tem problema nenhum, pode ir, pode comer, pode beber, pode ficar até o final. O que acontece lá, fica lá, não tem problema nenhum. As coisas não são bem assim. Há limites. Há limites para tudo. E há limite para todos.
essa doutrina de Balaão, a licenciosidade, a carnalidade, a prostituição. A palavra prostituição aqui é relacionada também à prática de religiões ou práticas religiosas proibidas aos cristãos. Então esse adultério espiritual. Mas também havia a prostituição em boa parte dos cultos daquela época. Havia essa parte. Hoje não. Hoje a prostituição está desvinculada da religiosidade, né? Então tem uma diferença. Além disso, também tens alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Esse Nicolau aqui é um mistério, mas ele está nessa linha dos seguidores de Balaão e também da falsa profetisa lá, a Jezabel, que aparece no livro seguinte. São início de ensinamentos de nicolaítas. Alguns falam que são dominadores do povo, pessoas que estariam tentando exercer indevidamente alguma autoridade. É possível isso? Não, não é. Não é possível, mas acontece. Mas acontece. Porque a fé, até mesmo a fé sincera, se você não tomar cuidado, ela pode e ela é manipulável. Os espertalhões vão aderindo, vão chegando, vão falando, vão imitando. Você vê muitos imitadores, né? Hoje em dia, o número de imitadores é maior do que o de pessoas autênticas pregando o evangelho. Porque a pessoa vê, deu certo isso aqui, eu vou fazer também. Aquele ali deu certo, imita até a roupa, o sotaque, as piadas, como caminha, é assustador. Gostaríamos que fosse só uma maneira de demonstrar respeito ou reverência, mas na prática as pessoas acabam se aproveitando. E nos momentos de desespero, de aflição, alguns estão sempre procurando uma resposta rápida, uma resposta única, uma resposta exclusiva. Eu creio seja esse o principal motivo pelo qual muitos cristãos hoje são enganados. São humilhados e têm suas vidas completamente destruídas. Eu sou único, você é único. Não há duas pessoas iguais sobre a face da terra. Mas o sofrimento não é em nada diferente. O sofrer humano, ele é igualmente distribuído. Há uma similaridade. E quando a pessoa fica procurando uma resposta não ao sofrimento, mas ao seu exclusivo sofrer, ela se expõe. Se expõe aos enganadores, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é permanente. Se ele diz que não pode, é porque vai dar errado. Se ele diz que não deve, é porque não vai dar certo. Se ele diz que abomina, é porque é inaceitável. Deus nunca vai mudar isso. Não há circunstância em que ele aceite mudar a palavra dele. Mas existe sempre a possibilidade de que ele aceite o errado. De que ele aceite o errado no sentido de que a pessoa que errou, ela não está totalmente perdida ou condenada. Ela pode, como diria João Batista, arrepender-se. Ela pode. Porque o Espírito Santo assim age nas nossas vidas, buscando nos levar sempre para mais próximo do nosso Senhor e Deus. O erro é inaceitável. Não precisa dar desculpas. Não precisa tentar se justificar diante do Todo-Poderoso. Porque ele sabe que não tem justificativa. Mas o ato sincero de confissão do seu pecado, do seu erro,
Ele é restaurador. Deus tem sempre dado oportunidade para que as pessoas olhem para Ele. O livro de Apocalipse ele mostra muito disso. Alguns têm uma visão do livro de Apocalipse baseada em alguns livros populares, em algumas obras de ficção religiosa e em alguns filmes completamente bizarros e grotescos. Não vou citar por questão de direito autoral e para não ofender o pudor de ninguém. Mas tem umas obras de ficção aí que fazem um certo sucesso na comunidade evangélica, de supostamente pessoas que teriam sido abandonadas por Deus em algum momento e que essas pessoas teriam ousadia para algo. Pensa bem, vivendo num período em que o Evangelho tem sido proclamado diariamente para milhões e milhões e milhões de pessoas. O Espírito Santo tem agido de forma a trazer os corações das pessoas para Jesus Cristo. As portas dos céus estão abertas para aquele que clamar ao Senhor. Mesmo assim, multidões não se importam. Você acha que se isso cessasse, o ser humano, por sua própria natureza, teria força e disposição para buscar a Deus e enfrentar o mal? Eu não falo de personalidade, porque a personalidade é você, é a sua pessoa. Eu não falo de mudança de jeito, de tom, não. O que a Bíblia fala muito é do caráter, é do ser interior. E isso pode ser mudado. Isso pode ser verdadeiramente lapidado e transformado. Isso pode ser totalmente tomado pela vontade de Deus. O ardente desejo de fazer a vontade de Deus. O ardente e glorioso desejo de viver para agradar a Deus. Não digo que é fácil. Não digo que seja fácil. Não digo que seja algo natural do ser humano. Há sempre conflito, há sempre um confronto, há sempre uma necessidade de olhar no espelho e dizer para si mesmo o que você está fazendo, o que você fez até agora, o que é a sua vida para o Criador, o quanto a sua vida expressa a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, o que na sua vida faz com que alguém tenha pelo menos a curiosidade de saber quem é esse Deus. Quem é esse Jesus? Eu conheço, já ouvi falar, mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus Cristo que é tão vivo na vida dessa pessoa? Quem é esse Jesus Cristo que essa pessoa usa para dizer, por amor ao meu Senhor, isso eu não posso fazer e isso eu não vou fazer, eu não farei? Isso é importante. Isso é fundamental. Tá, talvez você não queira ser motivo de risada, de escárnio, de deboche, de ser ridicularizado, chamado de tolo ou qualquer coisa assim. Nesse mundo informatizado de hoje, com essas ferramentas totalmente modernas, né? Nem Bíblia mais se precisa carregar para ler no momento de folga, né? Você pode deixar tudo no seu celular, ou em qualquer outro equipamento que supostamente você pode usar a qualquer hora para ler a palavra de Deus. Sabemos que não é bem assim, mas, amém, se para você está bom, se para você é o suficiente, mas se não é, dê uma chance ao Espírito Santo para que ele te conduza a um conhecimento um pouco mais profundo acerca do Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Que diz a palavra? Diante do exposto, a paixão pelo dinheiro, a paixão pelo poder, a paixão pelo prazer, prazer pelo prazer. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
é um alerta muito grande. Nós temos Deus, nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós, lutando por nós. Jesus Cristo, a fiel testemunha, à destra do Pai, dizendo o seu nome, dizendo: Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu, aquele é meu. Ele vai conseguir. E nós aqui estamos nas nossas vidas justificando o amor de Jesus Cristo? Há um momento, eu não sei qual é, há um momento em que, se a pessoa se recusa a aceitar a necessidade de uma transformação da sua mentalidade, arrependa-te, arrependa-se. O arrependimento indica uma mudança na sua maneira de pensar e enxergar a vida. Se nós não permitirmos isso, pode chegar o triste dia em que estaremos na situação de inimigos de Deus, inimigos de Jesus Cristo, que diz: logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A Bíblia declara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você já passou por alguma situação em que se viu grande e terrivelmente pressionado a algo e, creio eu, você tenha resistido e suportado, você tem o discernimento que, depois de algum tempo, aquela disposição que você sabe que é errada, que é contrária à palavra de Deus, que é contrária à vontade de Deus, você sabe que desaparece. Você como que cai em si e agradece: graças a Deus que eu não fiz isso. Graças a Deus que eu não fui a tal lugar. Graças a Deus que eu não permiti essa ou aquela coisa. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, resistir a Cristo é estupidez. O cristão se coloca numa situação terrível. Talvez pior até do que o ímpio, que não conhece a Deus. Mas por conhecer a Deus, conhecer o seu amor e conhecer a sua vontade, há um limite. Sempre há um limite. E pode acontecer. Pode acontecer de que a palavra de Deus venha nos julgar e venha nos condenar. Nós sejamos encontrados lutando contra Jesus Cristo e não lutando por Jesus Cristo. E continua assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. No passado, não foi incomum pessoas acrescentarem um nome quando se convertiam a Cristo, um nome cristão, né? Não faz sentido nenhum isso. Mas o que o Senhor nos promete aqui no maná, o maná é um alimento, o alimento que foi dado a Israel no deserto. E Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu para alimentá-los. O pão do céu é Jesus Cristo. Mas o que ele garante aqui é um ingresso, é uma entrada para uma celebração celestial, que nós chamamos de bodas do Cordeiro. A pedrinha branca, segundo os comentaristas aqui, ela era utilizada no passado. Alguns magistrados, juízes, no veredito para declarar a inocência, no voto de inocência, ele usava uma pedrinha branca, uma formalidade legal. E também o escravo, quando era libertado, quando era emancipado, recebia alforria, ele recebia
uma pedrinha branca em alguns lugares daquele Oriente, recebeu uma pedrinha branca com a declaração lá de que ele se tornara um homem livre. O que Jesus Cristo fez por nós? Ele nos alimenta espiritualmente para que não tenhamos necessidade de buscar nada na mesa dos demônios. Meu irmão, você acha que participando dessas coisas proibidas, você realmente está acrescentando algo à sua fé? Eu sei que muitas pessoas começaram expulsando demônios. Alguns até se tornaram muito bons nisso, e infelizmente alguns outros acabaram se tornando obcecados por isso. E hoje são pessoas atormentadas, vivem praticamente em função disso. É um caminho triste, é um caminho desesperador. Alguém acreditar que em rituais outros vai encontrar algo, algum segredo, algum mistério, alguma fórmula. Alguém achar que existe um ensinamento oculto. O ensinamento foi totalmente revelado. Nós não temos um discernimento perfeito da palavra de Deus. Nem Ele espera que nós o tenhamos nesse momento. Mas temos discernimento suficiente para saber o que é certo e o que não é certo, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, o livro de Apocalipse, essas cartas que João foi orientado a escrever, ele revela Jesus. Por quê? Porque as pessoas estavam sofrendo intensamente. Sofrimento não é coisa nova na história da humanidade. E alguns naqueles dias estavam pensando, será que este é o fim? Será que esse Jesus de fato vai voltar? Será que não é melhor a gente aderir ao culto ao imperador só para aliviar um pouco? Olha só, já mataram um. E era um dos melhores nossos. Era um dos mais fiéis. Olha o fim que teve o homem. Será que não é melhor eu participar das reuniões que eu participava quando não era cristão? Eu sei que é no templo de ídolos, eu sei que tem coisas erradas, eu sei que... Mas só participar, eu não fico até o fim, só vou lá para manter contatos. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se os seus amigos são de fato seus amigos, eles saberão respeitar a sua fé. É isso que você quer? Respeito? Respeito de quem? Alguns obtiveram bom testemunho do Senhor. O anjo da igreja, aqui o ministro, eu entendo mais que era um corpo ministerial. É o mais óbvio naquela época. Não havia a figura do ministro profissional como temos hoje. Eram vários homens que trabalhavam juntos pela obra de Deus. Mas o Senhor, quando trata como se fosse um. Porque no céu ele está e do céu ele olha e vê, como nós já falamos, quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. Quem sustenta os ministérios é Jesus Cristo. Quem dá vida aos ministérios é Jesus Cristo. Sem Ele, não há ministério. Sem Jesus Cristo, não há unção. Sem a pregação do Evangelho, não há verdadeiro poder. Lembra quando falamos do vazio de poder, a tentativa de suprir o poder do Evangelho com outras coisas? Não tenho nada contra a psicologia, não tenho nada contra estatística, não tenho nada contra nenhuma forma de conhecimento. Mas o Evangelho, ele tem um poder próprio. Ele tem um poder que emana dos céus. Ele tem um poder que emana dos céus para nos conduzir para
a vida eterna, para nos conduzir e nos manter em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. A busca ambiciosa por posições que não nos dizem respeito, ela é sempre perigosa. Porque se for de fato a vontade de Deus, você chegará lá. Lembra de José? José era o caçula. José não era nada. José teve um sonho. Ele sonhou que sua família o reverenciaria como se ele fosse o mais velho, o mais importante. E por falar desse sonho, acirrou o ânimo dos irmãos que tinham inveja, tinham ciúmes dele. Porque Jacó, infelizmente, era um pai que tinha um filho preferido. José foi humilhado pelos irmãos, foi ameaçado, foi jogado num poço e foi vendido como escravo. Foi levado para o Egito. E o que aconteceu com José no Egito? Acabou se tornando vice-rei do Egito. Com José no Egito, quando a fome assolou o mundo daquele tempo, a família de José foi para lá. Jacó foi para lá, todos os filhos. A família de Jacó aprendeu a ser família no Egito. Ali permaneceram 400 anos e saíram de lá uma nação. José foi fundamental para isso. Deus quis José naquela posição. Posição que ele nunca imaginou, nunca ambicionou. Se Deus quiser que você ocupe um alto cargo, você ocupará. Mas é bom você garantir que é Deus realmente que está te conduzindo a essa posição. Não que não se tenha que trabalhar, não que se tenha que se dedicar. Mas se não for a vontade de Deus, você pode acabar se colocando numa situação muito, muito embaraçosa, como algumas pessoas o fizeram. E acham que é possível ter duas vidas. Porque quando se fala de fé, as pessoas imaginam da reunião da igreja, na adoração pública, no culto público, a igreja reunida, louvando, adorando, ouvindo, glorificando. Tá, mas a fé tem a ver com vida. A expressão cultica, ela é importante, sim, muito importante. Mas a vida é fundamental. É mais importante para o Senhor a maneira como nós vivemos do que a maneira como nós expressamos o nosso louvor e a nossa adoração. Uma igreja pode ter diferenças, pequenas na verdade, mas tem diferenças em relação a outra igreja. Um grupo se expressa de uma maneira, o outro mais silencioso, o outro mais barulhento, um mais moderno, o outro mais antiquado, mas se expressa. Tem essa liberdade para adorar e cultuar ao Senhor Jesus hoje em dia. Graças a Deus por isso. Mas o que importa para o Senhor é a maneira como nós vivemos a nossa vida toda. O pai, o marido, o filho, o irmão, o profissional, o colega de trabalho, a esposa. É a vida. É a vida que importa para Deus. E aí está o desafio. Porque se a vida cristã fosse marcada pelos momentos de adoração, pelos momentos de reunião, não precisaria de alerta nenhum. Porque algumas horas por semana é fácil manter. Mas e o dia a dia? E a tal da rotina? Esse é o grande desafio. A duplicidade de vida não é aceitável. Comer em duas mesas não é aceitável. Ter dois valores, um para os outros e um para si mesmo, não é aceitável.
Ter duas regras, uma para mim e a outra para os demais, não é aceitável. Ter dois pesos, duas medidas, é igualmente inaceitável. Mas qual a boa notícia? Há tempo para arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de avivamento. É tempo de receber de Deus o maná dos céus. É tempo de receber de Deus uma pedrinha branca das mãos do Senhor para a sua vida, dizendo: você é meu. Eu te conheço, sim. Eu sei o que eu fiz por você. Eu sei o que você sofreu por mim. O Senhor Jesus sabe o que você tem passado, o que você passou. E Ele sabe ainda mais o que você terá que passar ainda. Não é o fato de estar sofrendo que significa que Deus se afastou da sua vida. Não é o fato de ter perdido alguém, ou ter perdido um trabalho, ou ter perdido a saúde. Isso não significa de maneira nenhuma que o Senhor Deus te abandonou. Em nenhum momento. Nunca. Aí sempre tem aquela mesma pergunta: mas por que Deus permitiu? Porque Ele é Deus. Ele pode permitir. Ele pode te levar para o céu mesmo você adoentado. Ele pode te manter fiel e firme mesmo você desempregado, humilhado. Ele pode te manter em comunhão com Ele mesmo você tendo sido abandonado ou abandonada pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo pai. Não é a dificuldade que você enfrenta que marca, que determina a importância que você tem para Deus. Não é a sua dor ou o seu sofrimento a marca do amor de Cristo ou da presença do Espírito Santo em sua vida. Você foi criado e chamado para brilhar. Não importa em que situação você esteja. Ainda que acamado, ainda que adoecido, ainda que com medo da morte, o Senhor Deus é contigo. Algumas coisas nessa vida são evitáveis, mas muitas outras não são. E muitas vezes parece que o Senhor Deus tem prazer em permitir que o povo dele fique exposto às intempéries, às tempestades. Você fala: que jeito estranho de amar. Não, não é um jeito estranho, é o jeito de Deus. É o jeito certo. É o jeito que nos expõe. É o jeito que permite com que nós possamos enxergar quem nós realmente somos diante de Deus e diante dos homens. E isso não é determinante, porque Ele pode continuar transformando. Tentar negar a dificuldade, a aflição, a dor, não vai resolver o verdadeiro problema. Aproveitar o sofrimento e a dor para se fartar de Deus é a solução para a sua vida. Se encher do Espírito, se encher de Cristo. Não creio que exista alguém hoje tão pobre que não tenha uma Bíblia em sua casa. É a palavra de Deus. Ela alimenta você. Ela conforta você. Chegará o dia, como a palavra declara, que Deus, é uma expressão belíssima, enxugará dos olhos toda lágrima. Vai passar. A tribulação vem, a tribulação veio, mas ela vai passar. Você fala: meu irmão, estou vivendo isso há anos. Vai passar. Você quer comparar alguns anos da sua vida com a eternidade com o Senhor?
Você quer comparar a alegria, o prazer passageiro com a felicidade eterna com o Senhor? Não tem comparação. Se você fizer, e eu espero que você faça, a decisão de ouvir a palavra de Deus, a decisão de seguir a vontade de Deus, você em breve, muito em breve, sentirá na sua vida um grande alívio, conforto e ânimo, um novo fôlego, um fôlego dos céus, fôlego do Espírito, vida recebida do Autor da vida, vida plena e abundante como o Senhor Jesus prometeu. Eu não posso falar de riquezas, de fama, de poder, de dinheiro, não posso. Porque em todos esses versículos aqui, para todas essas igrejas aqui, o que Jesus confirma que ele realizará é o que ele prometeu realizar: a salvação, a redenção, o resgate, nos libertar do império, do domínio das trevas, do domínio de Satanás, do domínio do mundo, para vivermos como cidadãos do reino de Deus. É um desafio digno de ser encarado. É uma batalha a ser vencida. E alegre-se, você foi capacitado pelos céus para vencer. Vencendo hoje, você encontrará prazer na vitória. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te traga a paz. Voltaremos em breve. Em nome de Jesus.